Bom, então essas são as características da sociedade simples, né, que é a sociedade considerada típica da pré-história. Aliás, um comentário. Durante a maior parte da sua história, a humanidade, o homem viveu organizado em sociedade simples. Isso aí foi a sociedade que predominou na história humana. Muito bem. E a sociedade complexa? A sociedade complexa é aquela que costuma ser chamada de civilização. Sociedade complexa é um termo utilizado mais por sociólogos, antropólogos, arqueólogos. Civilização é utilizada mais pelos historiadores, mas na verdade se refere ao mesmo tipo de sociedade. É aquela sociedade que já tem uma tecnologia capaz de gerar excedentes alimentares de forma sistemática, permanente, constante, permitindo o desenvolvimento do comércio. Com essa produção de excedentes em larga escala, é possível, aí sim, uma grande divisão de trabalho, uma especialização. Parte da população produz alimentos, a outra parte vai se dedicar a outras atividades. Pode ser atividades produtivas, artesanato, indústria, né? Mexer com comércio, atividades religiosas, atividades políticas, atividades militares, enfim, a sociedade é muito mais diferenciada do ponto de vista, né, das profissões. Ao mesmo tempo, é uma sociedade onde parte desses grupos conseguiu um acesso às principais riquezas que os demais grupos não conseguiram. Então a gente vai ter como característica da sociedade complexa um controle desigual das riquezas. Alguns possuem mais riquezas do que outros. Então uma sociedade que vai ter a estratificação social. A sociedade dividida em classes ou dividida em estamentos. Quer dizer, dividida em classes e também dividida em estamentos. É uma sociedade que pode e precisa de um Estado, de uma organização política, com governo, burocratas, quer dizer, funcionários, né, exército, para manter a ordem, defender o território. E é uma sociedade que suporta a existência de cidades e precisa da escrita, até para poder administrar, né, as necessidades do Estado, o comércio, as relações humanas que são mais complexas. Ora, como a gente viu então naquele outro slide, aqui ó, deixa eu voltar para a gente relembrar. Ah lá, tá vendo? Sociedade complexa é dividida em sociedade tradicional e sociedade moderna. Então, a gente vai falar da sociedade tradicional, que é um tipo de sociedade complexa, ok? Então, toda sociedade tradicional tem essas características da sociedade complexa. A sociedade tradicional é um tipo de sociedade complexa, ok? Então, além dessas características que servem para a sociedade complexa de uma forma geral, a sociedade tradicional possui características particulares, específicas. Ela é chamada também de sociedade pré-moderna, porque na linguagem da sociologia, em geral, modernidade ou sociedade moderna é identificada com a sociedade industrial. E a sociedade tradicional, embora ela produza excedentes, ela não tem uma tecnologia industrial. É uma sociedade anterior à Revolução Industrial. Ela não possui máquinas. Então ela tem uma tecnologia pré-industrial, ela produz excedentes, mas é uma tecnologia que depende do trabalho humano, da energia animal, de ferramentas, do trabalho braçal. Então a produtividade é relativamente baixa se comparada à sociedade industrial, à sociedade moderna. Ela é chamada, por essa razão, também de sociedade pré-industrial. Ela tem uma economia baseada muito mais na agricultura do que a sociedade atual, do que a sociedade industrial. Ela tem uma economia agrária. Tem atividades nas cidades, tem artesanato, tem manufatura, né, tem indústria sem máquinas, mas a economia depende muito mais da agricultura. É uma economia agrária, onde a terra é a principal riqueza. É a sociedade, muitas vezes, chamada também de sociedade agrária por essa razão. Ela tem cidades, mas como ela produz poucos excedentes, quer dizer, ela produz relativamente poucos excedentes, se comparada à produção de excedentes na sociedade moderna, então as cidades não conseguem crescer tanto como elas cresceram ou crescem numa sociedade moderna. A maior parte da população vive no meio rural. A maior parte da população vive no campo e não nas cidades. Embora as cidades sejam importantes como centros administrativos, religiosos, comerciais, mas a maior parte da população vive no meio rural.
Essa sociedade tem estratificação social, porque toda sociedade complexa tem estratificação social. Só que é uma estratificação baseada em direitos desiguais, direitos diferenciados. Alguns grupos possuem mais direitos, outros possuem menos direitos e outros não possuem nenhum direito. É uma sociedade onde a mulher é vista numa posição social, quer dizer, num status inferior ao do homem. A gente chama isso de sociedade patriarcal, quer dizer, o chefe da família, né, é o homem, mas isso reflete também na organização política. De uma forma geral, as mulheres, ou às mulheres, está vedado o acesso ao poder político, embora em várias sociedades tradicionais tenham existido rainhas. Mas é uma coisa excepcional, não é porque existe uma rainha que existe uma sociedade com uma rainha quer dizer que necessariamente a sociedade, né, não era patriarcal ou era matriarcal, não, é um caso diferente. A gente está falando da base da sociedade, do tipo de família. Essa sociedade, ela aceita o trabalho compulsório, o trabalho forçado, o trabalho de escravos, o trabalho de servos. É uma sociedade que convive com isso. O trabalho forçado, compulsório, é considerado legítimo e geralmente é legalizado. Como predomina a vida rural, a maioria da população é camponesa. Aí tem quando a sociedade é pré-moderna, escravista, né? Aí tem a questão que o escravo, a maior parte dos escravos vive no campo, mas eles não são camponeses, porque eles são escravos, o camponês tem um pedacinho de terra, aí tem uma discussão interminável se o escravo pode ser considerado um tipo de camponês compulsório ou não. Isso para nós não vai interessar, pelo menos no momento. Mas tirando essa questão mais controversa de uma sociedade onde os escravos se destacam no campo, no meio rural, de uma forma geral, na sociedade tradicional, a população é majoritariamente camponesa. A elite nessa sociedade é uma elite aristocrática, é formada geralmente pela nobreza, por aquelas famílias tradicionais que controlam a terra, né, controlam aí possuem escravos, servos, né, tem laços de dependência com os camponeses, quer dizer, o camponês dependendo, né, dessa aristocracia. É uma sociedade com baixa alfabetização, tem escrita, mas a maior parte da população não sabe ler e escrever, não tem acesso, né, a um ensino formal, a educação formal. São sociedades, pessoal, altamente religiosas. A religião é a base para o conhecimento da sociedade, a religião é que explica. Só passar aí o entregador de pizza aí, a moto. Esse horário aí que eu estou gravando é cheio de motoqueiro entregando aí comida, iFood e tal. Pois então, a sociedade tradicional ela tem uma forte religiosidade. A religião é a principal fonte de conhecimento, explica a realidade. Os sacerdotes têm uma influência social enorme. Então, é uma característica assim, fundamental da sociedade tradicional. E o Estado nessa sociedade, na falta de outro nome, a gente chama de Estado pré-moderno. É um Estado onde não há separação entre o poder político e a religião. Não existe Estado laico, nesse caso. A religião está misturada com a política. Em geral, nesse tipo de sociedade, o que nós temos é uma monarquia, que pode ser uma monarquia forte, geralmente uma monarquia considerada sagrada ou divina, ou uma monarquia limitada pela aristocracia. Nesses regimes monárquicos, sobretudo quando a monarquia é forte, a gente vai ter como uma das características o famoso patrimonialismo. O que é isso? É a ideia de que os cargos no Estado, os bens do Estado, os recursos estatais são vistos como patrimônio pessoal do governante e não como patrimônio público. Então, a ideia do público, né, de um patrimônio público, é uma ideia mais moderna, enquanto que na sociedade tradicional há uma confusão entre o privado, né, e o estatal, que a gente chamaria de público e privado, né, em razão desse poder que o monarca tem e dessa falta de clareza, como aconteceu na sociedade moderna, entre o poder público e o poder privado. Aí vocês poderiam falar, Cássio, mas peraí, e na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga tinha um governo que era eleito, uma cidade-estado, o governo era eleito, era republicano, tinha a figura do cidadão. Realmente, a cidade-estado clássica, ela não se enquadra plenamente nesse modelo de Estado pré-moderno, se a gente considerar a questão da monarquia. Mas lembra que eu comentei que a gente não pode confundir o modelo de sociedade tradicional com a sociedade real? Então, a Grécia Antiga ela possuiu, sim, uma sociedade tradicional, mas com características específicas, particulares, que não existiram em outras sociedades.
Então vejam aqui, havia uma união entre o poder político e a religião na cidade-estado clássica grega? Tinha. O regime era republicano, eleito pelos cidadãos, mas não havia separação entre Estado e religião. A sociedade grega, na cidade-estado, era altamente religiosa. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a maioria da população em Atenas ou em Esparta, nas cidades gregas, não sabia ler e escrever. Voltando aqui. A elite era uma aristocracia. Até numa democracia, a elite era aristocrática. A maioria da população em Atenas não vivia na cidade, vivia no campo, no meio rural. Né? O trabalho compulsório existia, que era a escravidão. Eram sociedades patriarcais, a mulher não tinha direito político, como nós já vimos. Os direitos eram diferenciados, tinha cidadão, homem livre sem cidadania, escravos. A urbanização era limitada porque a maior parte da população vivia no campo. A economia, na Grécia Antiga ou em Roma Antiga, no período republicano, era agrária. Por mais que o comércio fosse desenvolvido, era um comércio de quê? De bens agrícolas, sobretudo. Né? Vinho, trigo, azeite. Então reparem que os gregos antigos, eles possuíam ou viviam numa sociedade que era tradicional, pré-moderna, ainda que o seu estado pré-moderno não fosse tipicamente tradicional no sentido de uma monarquia. Ele tinha as suas particularidades, mas o que predominava na Grécia Antiga era uma sociedade tradicional. Ok? Na aula que vem a gente fala sobre a sociedade moderna. Até lá, pessoal. Tchau.